Quais os pilares para ser um bom profissional de DevOps? Antes de tudo, eu queria esclarecer alguns conceitos aqui para vocês que são muito importantes. É o seguinte, quando a gente fala em DevOps, de cara, normalmente a gente está falando de um movimento cultural que rola dentro das empresas que vão aproximar basicamente os desenvolvedores da galera de operação para que eles consigam entregar a solução com mais velocidade, com mais rapidez, que eles consigam resolver bugs, encontrar problemas numa velocidade muito maior caso eles estivessem trabalhando de forma separada. E dessa forma eles conseguem gerar mais valor lá na ponta para o cliente final. O grande ponto é que foi passando o tempo e para que essa integração fosse funcionando cada vez mais, onde inclusive os próprios desenvolvedores eles tivessem uma grande autonomia para fazer deploys e realizar muita coisa que normalmente era só a galera de infra fazia, a gente começa a precisar de ferramentas, né? A gente começa a precisar de diversas ferramentas. A gente precisa começar a trabalhar ali com pipelines de CI, CD, organizar ali processo de revisão de código, qualidade de código. A gente precisa conseguir fazer deploy ali. Esse deploy pode ir no Kubernetes, pode ter que trabalhar com Docker. Então tem diversas regras e diversas ferramentas que normalmente são necessárias aí para todo esse processo funcionar. E o que acontece? Como o mercado é algo assim bem agressivo, algo bem disposto a resolver problemas, muitas empresas começaram a contratar profissionais específicos para conseguir fazer esse meio de campo. Profissionais que entendem exatamente dessas ferramentas para conseguir gerar essa aproximação. Muitas vezes o próprio pessoal da área de infra consegue configurar tudo isso e muitas vezes até desenvolvedores conseguem fazer. Mas hoje sim a gente pode encontrar cargos de DevOps Engineer ou qualquer coisa desse tipo, que são realmente esses caras que conseguem trabalhar com esse ferramental. Muitas empresas, inclusive, não têm pessoas específicas mais só de infra, exatamente porque esses caras começam a manjar bem de trabalhar com esses cloud providers e resolver esses pontos. Mas isso não significa, tá, de forma alguma, que a galera de infra não é necessária. Muito pelo contrário. Quanto mais recursos a gente tem, quanto mais alta disponibilidade que a gente tem que dar para o nosso sistema, quanto mais velocidade a gente quer dar em todos os processos, inclusive nessa área de DevOps, a galera de infra é cada vez mais necessária. Tira o cavalinho da chuva se em algum momento você pensou que a área de DevOps ia jogar a galera de infraestrutura. Muito pelo contrário. É nesse momento que a galera de infra mais vai ajudar o pessoal de Dev. E agora sim, indo para a sua pergunta, é o seguinte: quais os pilares para ser um bom profissional DevOps? Na minha opinião, é o seguinte: para você entender e conseguir trabalhar com DevOps, você tem que se especializar em ferramentas que consigam fazer o fluxo completo de entrega das aplicações. Você vai precisar entender os principais pipelines ali de CI e CD. Você vai ter que entender ali, no mínimo, um Jenkins, GitHub Actions, a Circle CI, Google Cloud Build, Amazon Code Build e Azure DevOps ou qualquer coisa desse tipo. Essas ferramentas são extremamente importantes para a gente conseguir ali fazer o meio de campo e conseguir fazer o processo de entrega. Hoje em dia também não tem um mundo mais sem containers, então definitivamente você precisa entender mais aí de como funciona o Docker, ter mais detalhes, entender mais a fundo como funciona isso e com certeza manjar muito bem de Kubernetes. Então aí, Docker, Kubernetes, processos de CI e CD e conseguir também ter e entender ferramentas de observabilidade, ou seja, traces de log, você vai conseguir ali ver a malha de serviços que estão acontecendo, você vai conseguir criar regras ali de ingresso e de egresso para as aplicações para garantir a segurança. Então assim, tem diversos pontos que você tem que se ligar, mas de cara eu falaria para você a parte de CI, CD, containerização e observabilidade. Se você entender bem dessas partes, eu acho que você já está aí bem no caminho para ser um profissional bem legal aí de DevOps.